tema da mensagem é o herdeiro de todas as coisas. Nosso texto básico é Hebreus de 1 a 14, mas vamos abrir a mensagem com o texto de Lucas 1, 26 a 38. Na realidade, através do vídeo, vocês já ouviram praticamente o que vamos introduzir agora. Mas esse texto diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Antes de continuar, eu devo frisar que o texto enfatiza o fato de que Maria era virgem. Isso para que entendamos que a sua concepção não foi resultado da união dela com José, mas sim algo dado nela, como nós vamos ver, pelo Espírito de Deus. Isso é doutrina cristã básica. Só um herege ensina que não foi assim. E aproximando-se dela, o anjo diz: salve, agraciado, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada, literalmente agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Parando um pouquinho aqui, queremos citar o texto de Mateus 1, 21, onde o mesmo anjo fala a José e diz a ele: ela dará à luz um filho. E o anjo veio até ele para explicar que a concepção dela não era resultado da união com nenhuma outra pessoa, e sim uma obra de Deus. Mas então ele diz: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Cabia ao marido, ao homem, dar o nome ao seu filho. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação. É uma versão do grego Iesus, que é uma adaptação do hebraico Yeshua. Então, foi dessa forma que, com essa finalidade, que Jesus veio para salvar. Significa Jeová é salvação. Mostra que ele é Deus e que veio para salvar. Continuando no verso 32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, gerado por Deus no ventre de Maria. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora.
Daqui nós passamos para Hebreus 1. Eu não vou ler o texto, mas vou lê-lo à medida em que for falando sobre ele. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Porque como é isso? O texto de Hebreus começa dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, isso é, os que viveram antes deles, os pais, os ancestrais deles, pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Esse é um dos textos do Novo Testamento que falam que o universo, como ele é conhecido hoje, até onde ele é conhecido, porque ele é tão grande que nunca se chegou ao final dele, foi obra, foi criação, foi criado por meio de Jesus. Então o texto diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O texto de Colossenses 1,16 diz assim: pois nele, se referindo a Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu vejo Jesus como Deus que é, criando todas as coisas. É como se o Pai dissesse para ele fazer o que ele queria fazer, e ele fez. Ele criou o universo de forma tão extraordinária como só é possível conhecer, como já dissemos em parte. Mas o texto é claro em dizer: tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O propósito é fazer tudo para ele. João, de 1-3, que já foi mencionado aqui anteriormente, diz assim: no princípio era o Verbo. Verbo significa o que a palavra significa mesmo. Verbo significa palavra. Ou a palavra no grego é a palavra logos, que significa palavra. No princípio era a palavra. Podemos assim traduzir. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, porque, bom, é traduzido por verbo, e eu prefiro a tradução verbo, porque quando falamos no princípio era a palavra, fica algo assim meio vago. Mas o texto está dizendo que no início, no princípio, era o verbo. Desde o início ele já existia. E por que ele é chamado de o verbo? Porque ele é chamado de palavra. Porque Deus sempre manifestou através da sua palavra. Ele se revelou falando. Ele nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais contemplou o seu rosto. A única pessoa que o contemplou por trás foi Moisés, e somente. E então ele sempre se manifestou pela palavra, falou aos patriarcas, falou desde o início, inclusive com Adão e Eva, quando veio ao encontro deles. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas
foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se nós examinarmos o livro de Gênesis, quando descreve a criação de todas as coisas, nós vemos que tudo foi criado por meio da palavra. Deus disse, haja e houve. E por isso Jesus é chamado de a palavra. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo criou todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Mas voltando a Hebreus 1, 3a, mostra que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, sua palavra poderosa. Eu preciso dizer, talvez eu devia ter dito isso no início, mas o meu propósito aqui é mostrar que aquele menino que nasceu lá em Belém, e que muitos continuam adorando ele como uma criança, é nada mais, nada menos do que o Senhor de todas as coisas. É o Deus eterno. Ele é muito grande, ele é imensurável, ele é indescritível. Então, nós temos que realmente exaltar, engrandecer o nome de Jesus. Não existe nenhum nome maior do que o dele. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o texto diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é Ele a manifestação da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, aquilo que o Pai é aquilo que Ele também é, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Tudo é sustentado e controlado por Ele, em todo o universo, toda a sua criação. Em Colossenses 1,15a e no verso 19, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus nunca foi visto por ninguém. Jesus veio na forma humana e revelou Deus na forma humana. Porque, o verso 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Jesus, como homem, veio como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus. Mas ele teve toda a plenitude. Tudo aquilo que alguém pode ter do Espírito de Deus, Jesus teve. Hoje nós somos o corpo dele, a igreja. E a igreja é a manifestação daquilo que ele é. Mas cada um tem uma parcela daquilo que ele teve em toda a sua plenitude. Eu disse hoje de manhã, citei esse texto e vou citá-lo novamente. João 14, 8 e 9. Filipe, um dos discípulos de Jesus, perguntou a Jesus, disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Porque ele estava falando do Pai, então ele disse, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. A resposta de Jesus, há tanto tempo estou com vocês, Filipe. Estava com ele já há 3 anos. E você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Porque ele está dizendo, olha, eu sou a encarnação de Deus, na forma humana. O que eu faço é o que Deus faz.
O que eu digo é o que Deus diz. Então ele veio para revelar Deus na forma humana, e foi por isso que muitos não creram nele. Ele não veio como Deus fazendo coisas assim fantásticas. Ele fez sim coisas tremendas, como nós vamos ver ainda, mas não aquilo que eles queriam. Queriam que ele se manifestasse como Deus aqui, como eles conheciam e conhecem a Deus. O Deus que talvez viesse na glória, em resplendor, em coisas visíveis da glória de Deus. Mas Jesus veio de forma simples, mostrando como é que Deus pode se manifestar na vida do homem. Mas o texto de Hebreus 1:3b e depois o 13:14 mostram estes versos que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus. O texto diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Isso foi dito a Jesus, mas não foi dito a ninguém mais. Qual o significado de assentar-se à direita de Deus? A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus. E nós vamos ver isso na palavra. O significado disso é que Deus age através dele. É aquele através de quem Deus opera, é o agente de Deus, é aquele que age em nome de Deus, é aquele que opera. Então, é alguém que está à direita de Deus e que age como Deus e opera como Deus, porque é Deus. Atos 7, 55, 56, Estevão, antes de morrer, apedrejado. O texto diz em Atos 7, 55, 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Marcos 16, 19 diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus, como homem, foi gerado por Deus, o Pai. Hebreus 1, 4 e 5 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Todas essas palavras de Hebreus são citações do Antigo Testamento. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Quando aconteceu isso? Quando Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Deus gerou no ventre de Maria Jesus. Por isso ele é chamado de o Filho de Deus. Lucas 1, 34 a 35. Então Maria disse ao anjo: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque da semente de Deus. Foi gerado por Deus, foi gerado no ventre de Maria.
mas foi gerado por Deus. Em João capítulo 5, verso 36 e 37, Jesus disse assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, uma referência a João Batista, que o precedeu como seu precursor. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O tempo todo Jesus está enfatizando que ele não veio por outra razão, mas veio como enviado do Pai. Ele veio em nome do Pai, ele agiu em nome do Pai, por isso que ele estava reduzido à condição de homem, e como tal ele fez aquilo que o Pai mandou que ele fizesse como homem. Versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Jesus é digno de toda adoração. Hebreus 1:6 diz assim, novamente, ao introduzir o primogênito. Por que o primogênito? Porque o texto de Romanos diz que Deus, o propósito de Deus, eu pensei que sabia de cor, mas não sei. Romanos 8:29. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro entre muitos irmãos. Jesus veio como homem, viveu como homem, e o propósito dele é formar. O propósito de Deus, através da vinda de Jesus, é que ele seja o parâmetro, seja o modelo, seja o paradigma, e através dele, do que nós vemos nele, nós possamos viver como ele viveu, andar como ele andou, na dependência de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, enfim, por isso que o texto diz, e novamente porque ele está citando textos do Antigo Testamento, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorar só a Deus, e é por isso que ele é digno de adoração. O Salmo 97, na Septuaginta, o que é a Septuaginta? Septuaginta é um termo que significa 70. A Septuaginta é a Bíblia, é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, traduzido para o grego. Essa tradução foi feita por 70 pessoas. E a Septuaginta diz assim, Salmo 97, 7. Sejam envergonhados todos que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses, diz a versão comum que tem aí. Mas a Septuaginta diz, todos os anjos prostrem-se diante dele. Na visão que João teve no livro do Apocalipse, várias vezes apareceu um anjo que revelava alguma coisa para ele, e ele se prostrava diante desse anjo, ele disse, olha, eu sou seu conservo, adore a Deus. Nenhum anjo pode receber adoração, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Pois bem, Jesus, o seu trono é para todos sempre. Hebreus 1, 7 a 9.
Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Veja, mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus. Isso é uma citação do Antigo Testamento. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E vejo que o anjo revelou a Maria, quanto ao nascimento de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Na realidade, isso foi dito acerca de Davi, mas não em relação a Davi, mas em relação ao seu descendente, que Jesus é da descendência humana de Davi, nasceu na casa de Davi, não da semente de Davi, mas na casa de Davi, nasceu como cidadão da tribo de Judá. Pois bem, Apocalipse 11:15 fala do dia em que o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino sobre a terra. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É um reino eterno. Jesus é o mesmo, e os seus anos jamais terão fim, porque Deus não tem princípio de dias nem fim de existência. Hebreus 1:10-12 diz ainda: no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra. É uma referência a Jesus. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Veja como a Bíblia repete as mesmas coisas em vários lugares. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. É por isso que Colossenses 1:17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Concluindo, não é sem razão que as Escrituras afirmam que Jesus, o Verbo, aquele que se manifestava desde o início da criação pela palavra, se fez carne e habitou entre nós. João 1:10 diz assim: o Verbo estava no mundo, falando da vinda de Jesus. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, porque ele criou todas as coisas. Veio para o seu povo, no meio da sua gente, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando cremos em Jesus, nós podemos nos tornar como nos tornamos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E finalmente no verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui nós temos uma referência o apóstolo João, que está dizendo isso, ali está João, misericórdia, é João só, viu? Aqui é uma referência à transfiguração de Jesus, quando subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e revelou a eles a sua glória. Não vou entrar em detalhes, mas você com certeza sabe. E ele diz mais: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, único do Pai. Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. João era mais velho, fisicamente falando, como homem, do que Jesus, mas ele confessa, ele é mais importante porque ele já existia. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça.